Estamos aqui no evento do lançamento do livro do Dr. Heitor de Paula e está sendo feito em São Paulo no dia 14/11/2015. O livro é O Eixo do Mal Latino-Americano. Doutor Heitor, qual é a expectativa quanto ao evento? A minha expectativa é que eu corresponda a toda essa organização de vocês, a tudo a essa honra que vocês estão me dando em organizar tudo isso, inclusive em levar a efeito a segunda edição desse livro. E eu espero que eu corresponda durante a palestra às expectativas que estão de vocês e da plateia. Ótimo. Então vamos ao lançamento e vamos à palestra do Heitor de Paula. Eu tenho muita honra, primeiro, de ser amiga de Heitor, não é? E amiga assim de muito tempo, já se perdeu na poeira do tempo a quantidade de anos que a gente tem essa amizade sólida, esse companheirismo, até uma certa cumplicidade profissional, né? E então apresentá-lo a vocês é uma coisa assim, muito honrosa para mim. Primeiro porque ele é não só esse amigo, irmão, né, que a gente se chama de Fratello e Sorella, mas também porque é uma pessoa que eu tenho uma admiração tão gigantesca que palavra nenhuma é suficiente para assim definir com precisão a grandiosidade do trabalho dessa criatura, né? E esse livro, a primeira edição, surgiu da seguinte forma. Quando nós começamos no Mídia Sem Máscara, lá pelo ano de 2002, e ele começou a escrever os artigos, eu era revisora dele. Ele nunca encaminhava direto para o Mídia, porque ele ficava meio inseguro. Olha, vê se está tudo legal aí, se não falta uma vírgula, não sei o quê, e mandava para mim. Então a cumplicidade começou aí. Eu fazia revisão dos artigos dele, sempre dizia, poxa, tá bárbaro e tal, e mandava para o Mídia publicar. E depois de uma certa quantidade de preciosidades que ele trazia, não é? Porque eram coisas assim bombásticas, a mídia nunca falou das coisas que Heitor falava nesses artigos. Então a gente ficou no pé dele, Heitor tem que lançar um livro, vamos lançar um livro, vamos lançar um livro. E finalmente ele lançou. Lançou o livro e o livro esgotou-se, e quando foi agora com a Rádio Vox, né, do querido Alex, ele começou a fazer leitura. E primeiro a gente recomendava, e as pessoas já estavam buscando nos sebos e o livro já estava desaparecendo, porque quem tinha segurava assim dentro de um cofre, né? E então a gente começou a pensar, tem que fazer uma nova edição desse livro. Ele não pode ficar assim restrito a uma meia dúzia de privilegiados que conseguiram comprar. E então foi quando a gente teve a ideia de criar essa editora. A editora chama-se, inclusive é o lançamento da editora, né, nesse momento, é a editora Observatório Latino, que por coincidência é o nome do meu programa. É uma coincidência, assim, né? E então a gente resolveu lançar. Esse é o primeiro livro que estamos lançando, depois virão muitos. Quem comprou o livro novo vai ver que ele é o mesmo da primeira edição, mas assim é muito mais, porque ele está atualizado, tem acréscimos, tem a belíssima capa de espaca que o outro não tinha, né? Enfim, é um livro assim que dispensa qualquer comentário. Agora, eu não quero me estender muito, porque o palestrante é Heitor, a estrela é ele, não é? E então eu quero só pedir a vocês que aplaudam calorosamente esta criatura, porque ele é uma joia rara. Oh, my God. Ele está submetido. Senhores ouvintes, boa tarde. Heitor de Paula para a Rádio Vox, programa do dia 14 de novembro de 2015. Hoje, ao vivo, para alguns, que me dá um grande prazer. Esse início não é uma brincadeira, é algo sério, porque com isso eu quero expressar a honra, o orgulho e a gratidão de fazer parte dessa equipe fantástica
que é a equipe da Rádio Vox. Para mim, foi um ganho extraordinário, e muitas vezes até eu pensei em desistir, pensei em não fazer mais o programa, mas eles acabaram me convencendo a continuar. E com isso, então, eu começo com esses dizeres com que eu sempre começo os meus programas, para mostrar quanto eu me sinto satisfeito, feliz de estar com esse grupo e estar aqui nessa plateia bastante cheia. Esse livro, a Graça falou, o primeiro livro teve um outro empurrãozinho, o Nosso Homem da Virgínia, conhece? Que com toda a sua maneira delicada de falar, me disse um dia assim: escreve, porra! Então, saiu o primeiro livro. Agora, essa segunda edição, além do que a Graça já disse, há uma outra coisa que é importante ressaltar, que se o livro fez o sucesso que está se vendo, deve-se grande parte, claro, a toda a equipe da Rádio Vox, mas eu quero destacar, dentro da equipe da Rádio Vox, o nome de Alex Pereira. Exatamente. Aqui eu quero... Ele está aplaudindo lá também. Ele nem sabe que é para ele. Está aplaudindo lá também. Mas o Alex é um exemplo de lutador que não esmorece. Aliás, até às vezes passa da conta. Não para, com até riscos para a sua própria saúde. Bem, esse livro, ele, como diz a Graça, foi uma reunião de diversos artigos que eu ia escrevendo, à medida que eu ia estudando, e desde 2002, né? 2002. Nossa, estou velho. Mas também chegou um ponto em que eu tinha todos os artigos, tinha tudo, vamos dizer, a parte lógica do livro, a parte literária quase pronta, quando eu estava sentindo que faltava alguma coisa. Até que eu me dei conta que o que faltava era eu. E fiz a introdução, que aqueles que já leram vão ver que esse livro não é fruto de alguém que está apenas lendo jornais, lendo livros, mas que participou ativamente daquilo que está escrevendo. E tive, felizmente ou infelizmente, não sei, uma vida um pouco atribulada politicamente, e esse livro eu tentei colocar toda a experiência que eu tinha. E, principalmente, até hoje, não me lembro em que hora estávamos conversando sobre isso, e sim, falando sobre a minha esposa que está presente, dizendo: o Heitor ainda tem os negócios meio comunistas de vez em quando. É brincadeira dela, porque ela sabe que eu não tenho. Mas que custou a sair, custou. Então é preciso
deixar claro, eu pretendo ter deixado claro e ir um pouco mais fundo nessa palestra, a respeito de que se trata esse livro. No fundo, esse livro trata de uma infecção do espírito, da mente, que se chama ideologia. É muito difícil de se ver livre disso. Eu, como conheço bem o Olavo, e também, não pessoalmente, mas conheço a história do Horowitz, nos Estados Unidos, que também passou pelo mesmo processo, eu vejo como é difícil escapar disso. Eu digo escapar mentalmente, espiritualmente. Eu saí fácil. Em 1968, quando começaram a luta armada, eu disse, eu não sou assassino, eu vou cair fora. Caí fora fisicamente, mas mentalmente eu trouxe até alguns anos, a década de 70, 70 e poucos, até estávamos conversando, eu e a minha mulher, e eu disse para ela que, aliás, ontem nós falamos que eu fui aliendista. Ainda na década já de 70, que eu já tinha abandonado, eu dizia que eu era anticomunista, eu estava mesmerizado ainda por essa ideologia. Eu encontrei um autor francês, especializado nisso, Alain Besançon, o seguinte: a ideologia do Partido Bolchevista que está falando cerca o militante com uma barreira protetora que o abriga, purga suas faltas, banha-se e renasce como um novo homem, um ser à parte, sem pai nem mãe. A ação passa a preceder o pensamento. A ação passa a ser automática. Para o filósofo, sabemos que o conhecimento precede o próprio filósofo, se entrega a ele. Para o ideólogo, não. O ideólogo precede a ideologia, porque a ideologia é uma coisa fabricada. Como o Olavo sempre disse, o conhecimento espera o homem. Espera que o homem o ame, porque o conhecimento ama o homem. O pensamento ideológico, não. É preciso alguém que o invente. Então, eu falo nesse livro da eterna luta entre o bem e o mal. Na verdade, é isso, mas dizer só isso é tão pouco que é preciso limitar essa expressão. De um aspecto específico da luta entre o bem e o mal, que é a luta pela liberdade humana. Eu creio, como Thomas Jefferson, que todos os homens nascem iguais e são dotados pelo seu Criador de algumas
características especiais, perdão, esqueci agora da frase direita, que é dotado de algumas características, entre as quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Thomas Jefferson disse isso na Declaração de Independência Americana. No entanto, ele não estava dizendo uma coisa que começava ali. É algo que vem desde o início dos seres humanos sobre esse planeta. A primeira coisa que indica que o ser humano é feito livre é a própria conceito de livre-arbítrio que Deus concedeu ao homem. Diz, olha, não pode comer dessa árvore aqui, mas se você quiser, vai lá, manda brasa. Eu não vou impedir. E esse foi talvez a primeira noção de que o homem age por si mesmo. Notem bem, eu não estou tirando fora a parte divina ou a parte que extrapola a existência humana, mas dentro dessas limitações o homem age por si mesmo e tem a capacidade de decidir a sua própria vida. E a história da liberdade, que é um aspecto específico da luta entre o bem e o mal, qual é que vocês imaginam que seja o primeiro documento que fala sobre liberdade? Talvez eu vá surpreender alguns, mas são os 10 mandamentos. Por quê? Porque liberdade sem limite não existe. E a limitação da liberdade é que cria a liberdade. O povo hebreu, quando se livrou dos grilhões do faraó, não sabia o que fazer com aquilo. Subitamente viu-se livre e não sabia o que fazer. E só começou a fazer barbaridades. Até que Moisés trouxe lá de cima as tábuas da lei. Deu um limite dizendo, olha, você é livre para fazer o que bem entender. Dentro disso aqui. Essas são normas que estão acima do homem para norteá-lo na sua vida e na sua trajetória sobre a Terra. Isto coloca um ponto extremamente importante, porque isso é invenção minha, hein? Eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Isso eu inventei para falar aqui. Mas eu acho que é porque, estou dizendo seriamente, porque é algo que me sinto falando uma verdade. Se nós pegarmos e vermos a infância, é exatamente isso. A criança só começa a ser livre quando sabe os limites da sua própria liberdade. Quando tem os mandamentos do pai e da mãe que começam a ser dado os freios, como diriam os americanos, checks and balances, para se encaminhar na própria vida. Assim também na vida, na história da humanidade, a limitação é que cria a própria noção de liberdade. Eu pensei em fazer um histórico um pouco maior sobre esses documentos da liberdade, antes de entrar na ideologia e no fundo do livro. Mas eu vou fazer mais rapidamente, porque seria um pouco cansativo, mas logo
Quais são os outros elementos que nós temos já na antiguidade a respeito disso? Nós temos filosofia, aquilo que o nosso homem de Virgínia chama de projeto socrático, e temos principalmente os evangelhos, que são as normas, vamos dizer, são os exemplos de Jesus Cristo, traduzidos na Bíblia, mostrando no Novo Testamento, mostrando o que é uma conduta livre, porém sadia. Livre, mas cuja liberdade é usada para o bem. Depois, vamos chegando pela Idade Média, começam então os documentos mais importantes, como documentos, não mais importante do que o anterior, não é, mas como a Magna Carta, que foi extraída a fórceps do rei João Sem Terra pelos nobres, e principalmente o Bill of Rights. Esse eu pretendo ler uns trechinhos aqui, da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, quando, pela primeira vez, tendo havido uma interrupção da cadeia sucessória, foi preciso alguém tomar uma decisão. E, nesse momento, o parlamento decidiu. E convidou para reis William and Mary, o único reinado duplo que houve na Inglaterra. O parlamento exigiu que eles aceitassem determinadas condições para serem coroados. 1. O pretendido poder de suspender as leis ou da execução das mesmas por autoridade real fica proibido sem o consentimento do parlamento. 2. O pretendido poder de dispensar as leis, executar as leis através da autoridade real, passa a ser assumido e exercido pelo parlamento. O desrespeito ao parlamento é ilegal. 3. A comissão para as condições para eleger as cortes de comissários para causas eclesiásticas e outras são todas consideradas ilegais e perniciosas se forem pré-determinadas apenas pelo soberano. E por aí vai. É o momento em que a frase de John Locke, mas os reis também são homens, se toma corpo na história da humanidade. Certamente quem me conhece já sabe qual é o próximo passo. Os 3 grandes documentos da independência americana. Os artigos da Confederação, a Declaração de Independência e a Constituição, que é a mesma até hoje. Com Obama lá, não sei até quando, mas continua. Bom, eu diria que esse breve caminho não é breve, eu que fui, é um lado da coisa. O outro lado qual é?
permanentemente essa luta pela liberdade, que é natural do ser humano, foi sendo enfrentada a ferro e fogo por forças de outro lado, forças maléficas que querem dominar o homem a qualquer custo. Foram vários, inúmeros, as tentativas, inclusive sempre com perigo de mortes e milhões de pessoas mortas, até que chegou-se a este instrumento diabólico, que eu então volto a ele. Chama-se ideologia. Que é uma maneira, antes de impedir fisicamente ou de coibir ações, ou de prender, ou de fazer qualquer coisa, é preciso penetrar na mente de uma parte dos homens para criar, dentro dessa parte, a oposição à própria liberdade e, consequentemente, à liberdade alheia.